Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Que bacana a gente estar aqui hoje, né, direto da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, numa transmissão aqui, para chegar aí na sua casa com o nosso Crosscast. Estamos aqui, estamos numa sexta-feira, 5 de janeiro. São 21 horas e 36 minutos. Nós viemos trazer até você aqui mais uma edição do nosso programa. Estamos na segunda temporada, primeira edição. Tivemos um break rápido aí em dezembro, uma paradinha, eu já estava com saudades, mas hoje voltamos. 5 de janeiro, nós estamos no 11º episódio, trazendo para você um tema muito interessante. Errar é humano, perdoar é divino. Uma teologia bíblica do perdão. Vamos percorrer esse tema magnífico usando um dos nossos grandes autores referência hoje. Eu, particularmente, baseei o meu estudo pastoral para esse programa no pastor Timothy Keller, né, uma obra da Vida Nova, chamada Perdoar, e é com essa matéria e tema brilhante que a gente vai abrir esse nosso programa de hoje, desse nosso 11º episódio, é o primeiro episódio do ano de 2024, janeirão, Rio, 40 graus, né, bombando, e nós aqui, no estúdio, refrigerado, tranquilo, para trazer para você a palavra do Senhor. Mandamos trazer 2 convidados, um deles é sócio do programa. Um deles é sócio, já está com a gente aqui um tempão, fazendo realmente história aqui no Crosscast, né? Eu não fiz contrato, não tem nada, mas é sócio. É o nosso querido pastor André Oliveira. Ele é teólogo, né? Mestre em teologia, está fazendo seu doutorado, é doutorando pela Pontífice Universidade Católica, né? Também é estudante acadêmico, né? Da psicologia, um estudante realmente se interessa por essa área. Eu valorizo muito o trabalho dele, o sermão dele, porque ele usa muito desse perfil, né, da Academia da Psicologia para ajudar a gente. E é com muita alegria, pastor, que eu vou recebê-lo aqui. Eu queria que você desse uma boa noite para os nossos convidados que vão participar conosco desse episódio aí, 11º episódio do Perdão. Boa noite, pastor Carlos Elias, bom revê-lo sempre, né, meu Sempre. pastor Diel, querido amigo também, que privilégio poder estar aqui mais uma vez. E para você que nos acompanha de casa, que Deus abençoe a sua noite, que o Senhor possa falar muito ao seu coração com esse tema tão importante, né? E de fato o Crosscast continua fazendo história e continua aí trazendo temas que vão abençoar o povo de Deus e abençoar não apenas o povo de Deus, mas todos aqueles que têm acesso às nossas produções aqui. Por isso que eu visto a camisa do Crosscast. Rapaz, visto a camisa mesmo do veste projeto. mesmo. Que bacana. Obrigado, pastor. Você tem sido uma bênção para nós. Quem acompanha o nosso programa tem colocado assim, no trabalho que o irmão realiza, um trabalho de referência. O pessoal cita, uma jovem da igreja, eu estava com ela e um grupo de rapazes no carro, a gente foi levar esse pessoal em casa um dia, e ela dizendo que o pastor André Oliveira é referência. Referência. Ela identificou não só o seu preparo acadêmico, sua teologia, mas a sua piedade cristã. Isso para mim é muito bacana, tá bom? Amém, pastor. É uma honra tê-lo conosco. Mais uma vez, abrindo um episódio de temporada, não é? É verdade. Por isso que eu estou dizendo que o senhor é sócio, né? 11º episódio, mas é o primeiro episódio da segunda temporada. Estou sempre aí nas primícias, né? É mais ou menos assim. Coisa boa, a gente, né, serve primeiro. Pastor convidado hoje, é a primeira vez dele com a gente. A gente vai estar muito feliz. Eu estou muito feliz de receber aqui o pastor Ediel Gomes, teólogo, ele tem 2 pós-graduações, né? É cientista da religião, trabalha com também a pós-graduação na psicanálise, né? É uma área de aconselhamento, usa muito isso no aconselhamento da igreja, ajuda muita gente. Eu tenho o privilégio de trabalhar com a pastora Adiel por mais de 10 anos, vamos fazer 10 anos, que é um amigo fiel, um escudeiro, companheiro do coração mesmo. A gente vai levar esse tempo juntos para a eternidade. Não sei quando a gente vai ainda servir juntos, mas já temos história e a gente vai contar isso para a eternidade. Alegria, pastora Adiel, recebê-lo aqui, meu companheiro de ministério, coordenador do Ministério de Integração da nossa igreja, um ministério que era pequenininho, 2 salinhas ali, e hoje tem mais de 400 pessoas aí abençoadas, envolvidas aí pelo trabalho do irmão. Dê sua boa noite ao nosso convidado, né? Sexta-feira você tira esse tempo para dedicar para o pessoal. Dê sua boa noite e fale da sua alegria de estar aqui no seu primeiro episódio. Graça e paz, boa noite a todos. Estou aqui com o presidente e dono do programa e o sócio. Estou tentando uma vaga de emprego. Vamos ver se a Graça me Ele é bom demais, hein? assiste Ele é sobre a minha vida também.
feliz em estar aqui, né, num tema tão relevante para a vida da igreja, né? A falar sobre perdão é trazer a cura. E Timothy Keller fez um belíssimo trabalho nesse livro e nós vamos trabalhar nesses 60 minutos, ou um pouquinho mais, esse tema tão relevante. Acho que vai ser mais. Um tema desse a gente tem que sentar, chorar, discutir. Bom, pessoal que está em casa, eu estou um pouco triste. Vou falar a verdade. Pessoal tem audiência, assiste o programa, mas não se inscreve no canal. Eu não acredito que isso acontece. Inacreditável. Não é o Globo Esporte aqui, Futebol Clube, mas inacreditável. O cara assiste, dá lá, o seu, por exemplo, tem lá 2.500, 2.600 visualizações. E seguidores mesmo, pouquinho no canal. Pessoal, por favor, siga-nos aí agora na rede social do Instagram, mas, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. Eu vou pedir para você se inscrever agora. Eu queria ver agora, que eu vou olhar aqui no nosso canal, ver subir o número de inscritos, né? Não só se inscreva, Crosscast Oficial no YouTube, como também ativa aí o sininho. Porque toda vez que o episódio entrar no ar, entrar um novo episódio no ar, você vai receber a notificação e não vai perder o programa, o podcast imperdível aqui da PIB Campo Grande, que é o Crosscast, tá bom? E no Instagram, eu conto com você fazendo o seguinte, vai no Instagram, tira agora uma selfie na sua TV, tira uma selfie com você vendo o seu celular e marca a gente, pessoal, marca lá, Crosscast Oficial. A gente vai subir, né, a sua foto e quem sabe a gente passa até aqui hoje no programa para você verificar e para a gente mostrar para você que você está interagindo. Quero você no comentário, no chat do YouTube, com sugestões para próximos episódios e pergunta para os nossos pastores. O que eles não puderem responder aqui, a gente marca um episódio, cria uma outra agenda, a gente vai conversar com você sobre a sua questão. Agora, você tem que ir aí no chat e colocar a tua pergunta, a tua opinião. Tá? Dá uma boa noite no chat agora e diz onde você está e de onde você está assistindo. Bom, tema de hoje, episódio de hoje. Crosscast, o podcast da Cruz. O tema de hoje é sensacional. Tá? A frase comum, errar é humano, perdoar é divino. Esse é o assunto. Errar é humano, perdoar é divino. Proposta, uma teologia bíblica do perdão. Vamos apresentar uma matriz teológica para o perdão. E por que devo perdoar? É uma pergunta. A gente devia responder, não é? Como posso perdoar? Na verdade, o perdão é uma necessidade permanente, por isso vamos descobrir aqui quais são as bases, né, que sustentam o perdão. Há benefícios e a falta do perdão, malefícios terríveis. Eu acredito que se nós alcançarmos esse objetivo nessa hora e meia, nós vamos ajudar muita gente que com certeza está guardando ódio, rancor no coração, quando o Santo Evangelho de Jesus manda perdoar. Eu vou fazer uma oração, pedir a bênção do Pai. A gente não faz nada aqui sem autorização e presença do seu Santo Espírito. Depois da oração, a gente vai entrar, então, com as perguntas que a gente recebeu e com alguma coisa que a gente encontrou no material do pastor Timothy Keller, que com certeza tem muito a abençoar o nosso ouvinte, aquele que está em casa nessa noite. Vamos orar, pedir a bênção do Pai, a presença do Espírito Santo, e a gente começa o programa dessa noite. Bondoso Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Dirige-nos aqui. Nós não temos nenhuma intenção de falar por nós mesmos, nós não temos nenhuma intenção de mostrar aqui o nosso conhecimento ou qualquer intelectualidade que venha de nós. Para nós, aqui importa hoje que a sabedoria humana, e nós sabemos disso, ela é terrena, ela é diabólica. Mas a que vem do alto é essa que queremos propor aqui hoje. Que desça sobre nós as manifestações do Teu Espírito e que com Escritura Sagrada e espiritualidade, vida cristã, transmitamos algo mais a esses que estão participando desse programa tão importante, cujo tema é o perdão. Se errar é humano e é do homem errar, nos levantarmos, buscarmos o perdão e a reparação é divino. É isso que pedimos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Vamos lá, vamos para o primeiro bloco. Você está conectado no Crosscast, o podcast da Cruz. O primeiro bloco é perdendo e encontrando o perdão. Eu quero fazer a pergunta e ela vai para os dois convidados. Uma só para os dois e fiquem à vontade para trocar, fazerem a partes, mas a pergunta é que não quer calar, né? Simples. O que é perdão? Tem gente que não sabe. Não é só porque nunca perdoou. Tem gente que não sabe nem como fazer para tirar esse coração magoado dele. Então, o que é perdão? Aí vem o seguinte.
quem perdoa esquece. Tem uma amnésia. O cara pisa no teu pé no trem. Ah, perdão, tá perdoado. No outro dia, é o mesmo cara pisou. Perdão. De novo, mané. Mas, peraí, perdoou, não perdoou, esqueceu? Não, ele perdoou. Mas significa que o cara pode ficar fazendo de novo? Ele tem que esquecer? Eu tenho dúvidas. Eu queria ter essa aula aqui hoje e domingo, quem sabe, vira um sermão. Porque a gente precisa perdoar. E a outra pergunta é, perdoar para mim é lembrar sem sentir dor? Ou perdoar é realmente esquecer e mandar a dor embora? Para nossos convidados, são 3 perguntas, mas a verdade, a primeira pergunta é a principal. O que é perdão? Pastor André Oliveira, o que é esse tal do perdão? Bom, vamos lá, né? Quando a gente... Acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que perdoar é um processo decisório. Perdoar está na perspectiva da cognição. Uhum. As pessoas, às vezes, acreditam que elas vão conseguir perdoar ou que elas vão conseguir alcançar essa dinâmica do perdão quando elas se sentirem bem para isso. A grande questão a gente não vai se sentir bem para perdoar. Por quê? Porque perdoar não é humano. Perdoar é divino. De fato, é um processo que Deus inicia no nosso coração. E aí eu falo a partir da perspectiva do crente, né? É um processo que Deus inicia no nosso coração quando nós compreendemos o perdão que recebemos. Isso vai moldando o nosso caráter de forma a nós permitirmos sermos trabalhados pelo Espírito Santo e, através desse trabalhar do Espírito, ele possa produzir em mim uma mudança de mentalidade ao ponto de aquilo que antes para mim era ofensa e da qual eu não conseguia abrir mão, porque aquilo violava a minha integridade, violava o meu senso de caráter, violava o meu senso de justiça, mas hoje, em Cristo, eu compreendo que não tem a ver com o que foi feito, não tem a ver com o outro, não tem a ver com o que aconteceu, tem a ver com o que foi feito comigo. Então, se eu, enquanto nova criatura, compreendo isso e entendo que preciso perdoar, eu decido fazê-lo. A gente vai desdobrar isso mais para frente, mas é importante a gente fazer só essa breve contextualização na seguinte ideia: o perdão é uma decisão. Então, se algo acontece comigo e eu decido perdoar, o que está decidido de fato. Quando eu fico à mercê das emoções, das circunstâncias, das coisas que podem acontecer. Ah, mas ela fez isso comigo. Poxa, mas eu me senti tão mal. Mas você decidiu perdoar, meu irmão. Você decidiu perdoar, minha irmã. Então, se você decidiu, está decidido. É importante a gente considerar também o seguinte: o perdão é uma decisão que não anula a nossa racionalidade e a nossa avaliação sobre as coisas. Não é porque o pastor Carlos fez algo contra mim e que eu decidi perdoá-lo que isso deixou de existir, que essa ofensa deixou de acontecer, que essa transgressão, que essa violação, que isso não tenha me machucado. Não, isso tudo permanece, mas ainda assim eu decidi perdoar e eu mantenho a decisão. Por isso que eu disse que é um processo decisório. Porque às vezes a pessoa acha, não, eu decidi perdoar, mas na verdade não decidiu, porque sempre traz a memória, sempre lança em rosto novamente. Então, quando a gente fala de perdão, compreender. Em primeiro lugar, é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. Tem muito mais a ver com a decisão do que com o sentimento, porque a decisão molda o sentimento nesse processo. Então eu decido perdoar e ao decidir perdoar, meu coração vai sendo trabalhado para que o sentimento que era ruim se torne um sentimento tolerável e depois se torne até um sentimento em que há louvor ao nome de Deus pela superação daquela situação desagradável. Então, perdoar não é apagar o que aconteceu. Perdoar não é esquecer a ofensa ou esquecer aquilo que foi desenvolvido para aquela relação ter sido maculada, ter essa rusga, mas perdoar tem a ver com uma decisão da nossa mente que é transmitida para o nosso coração e, obviamente, numa perspectiva integral, antropológica integral, eu, enquanto todo, corpo, alma, espírito, mente, coração, todas as minhas instâncias decidem perdoar alguém, mesmo que isso, aos olhos das outras pessoas, tenha um preço muito caro para elas, mas para mim não, porque eu compreendi que eu decidi perdoar, então de fato está perdoado e a vida vai seguir, apesar daquilo ali, apesar daquela ofensa, apesar daquela mágoa, apesar daquela rusga. Então acho que isso serve para a gente ter um ponto de partida, entendendo como o perdão como um processo decisório. Ok. Então, de fato, o perdão e a compaixão estão interligados. Sim. O indivíduo perdoa, porque de alguma forma se compadece, né, Sim. do indivíduo e deseja ver o indivíduo
se levantar da situação na É qual está empático, mergulhado. né? É empatia pura, né? O perdão é empático. Empatia pura. Que bom, que bom. Pastor Adiel, o que é perdão? Quem perdoa esquece. Como é que é isso? Perdão, falando de nós cristãos, né? É um ato de obediência. Né? Quando nós vemos o que Jesus fala para nós, né? Jesus nos ensina a perdoar e exige de nós que nós perdoemos. Quando a gente vai na conhecida oração do Pai Nosso, né? Em Mateus 6, o versículo 12 especificamente, lá está dizendo: perdoa as nossas ofensas, é a oração do crente, assim como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Então, Jesus nos ensina a perdoar e exige de nós, no ensinamento... Faz uma proporção, uma é uma proporção. equação, né, de proporções. O Pai perdoa, mas você também perdoa. E você Sim. perdoa inspirado no perdão que recebeu do Pai, não é isso? E quanto a nós cristãos, não existe a possibilidade ou a abertura do não perdoar. Todo cristão, ele é obrigado a Não viver. perdoar é um pecado grave. É um pecado grave. E aí, assim, o que é perdão, né? O perdão é uma sinergia entre a vontade sacrificial do homem com o ato miraculoso de Deus. Olha isso. Então, nós temos o desejo profundo, cristãos em Cristo Jesus, de perdoar, mas a gente sabe que vou pagar um preço por isso, né? Que nós vamos conversar mais na frente. Mas para que eu possa perdoar, tem que ter o ato miraculoso de Deus, tem que fazer o milagre nesse ato de Paga perdoar. o preço, porque na verdade tem que se humilhar. Exatamente. Imagina o ofendido. O agressor está lá, arrogante, prepotente, cheio de razões. O Evangelho diz: vá lá e perdoa. A oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim. Não é isso? Fantástico. E nessa questão, pastor, perdoar, eu vi uma ilustração uma vez que dizia o seguinte: você olha para uma cicatriz, né? Uma cicatriz. Está lá, cortou um negócio grave, fez lá uns pontos, ou não foi, mas ficou uma cicatriz. Quando cortou e doeu, estava lá, dor imensa, né? Dor imensa, profunda. Imagino que para levar pontos tem que dar lá uma anestesia, geralmente tem que dar, né? Imagina pontos sem anestesia. Passam 2 anos, 3 anos daquilo, a cicatriz ficou lá. Sim. Na queloide lá, fica lá uma marca. Você toca, bate, não dói mais. Mas você olha e lembra do que aconteceu. Eu vi uma ilustração uma vez dizendo que perdão tem muito a ver com isso. Você não esquece. Toda vez que você olhar para a cicatriz, vai lembrar o episódio, o que aconteceu. Sim. Mas quem perdoa, toca, bate, pisa, não dói mais. Porque está o quê? Curado. Sim. Eu imagino que o perdão, biblicamente, seja muito isso, né? Você não tem amnésia, você não sofre de amnésia, você não esquece, mas vai se sentir em paz para liberar o perdão, porque aquilo não te agride mais, né? Eu não vou morrer envenenando, como diz Shakespeare, né? Sim. Eu não vou morrer tomando o veneno, né? Eu estou sentindo ódio, raiva, inveja, eu é que estou morrendo, o outro está lá. Eu devia perdoar, porque aí é o veneno que eu não tomo querendo que o outro morra. É verdade. Eu tomo veneno querendo que o outro morra. Não vai acontecer. Por isso, perdoar. Então, perdoar. Quem perdoa, não esquece. Deixa eu completar antes de responder essa Sim, segunda vamos lá. parte. O perdão o pastor André falou isso, né? É consciente, né, André? Sim. O perdão é recusar a vingança. O Antigo Testamento... Vamos olho por definir olho. de novo. Isso aqui Sim. é bom. Isso é bom. Perdão é recusar A vingança. vingança. Né? Você vai, é para caíra. Você não vai revidar. A Bíblia diz: minha vingança, Sim. diz o Senhor. Sim. Gostei disso, hein? E o perdão, isso não é minha falha, é do Timothy Keller mesmo, Ah, que né? legal. É do Timothy Keller. E o perdão é assumir também o prejuízo que o outro me causou. Alguém me causou um prejuízo. E o perdão, e quando nós olhamos para a cruz, para Jesus, é exatamente isso, né? Eu pagando a dívida dele. Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário através do Olha perdão, isso. né? Além disso que Jesus fez por nós, o que nós temos que fazer pelo outro, que é um processo divino, restaurar a confiança no indivíduo e o relacionamento, que é exatamente o que Jesus fez conosco. Dando uma chance para ele recomeçar. Ele nos perdoa, né? Reconhecemos o pecado, nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão, e o perdão vem sobre nós, e além do perdão é a reconciliação com Deus que nós temos e o relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. E isso nós temos que replicar aqui na sociedade, no convívio com nossos irmãos. É para isso que estamos aqui, né? Para ser sal da terra e luz do mundo, para sermos a imagem de Cristo, Sim. a encarnação de Cristo Sim. para essa geração, né? Pastor, duas considerações aqui Importante. diante do que vocês disseram, né?
pastor Dial diz algo muito interessante, que o processo do perdão ele é sinérgico, e eu acho que isso precisa ser muito lembrado, porque às vezes a pessoa não consegue perdoar porque ela acha que ela vai fazer isso sozinha. Sim. Né? Não, eu vou perdoar e tal, e sozinha a gente não consegue. E por outro lado, às vezes a pessoa acha que Deus é que vai fazer isso nela sozinho também. Né? Não, Deus vai colocar o perdão no meu coração. Ô, meu irmão, já colocou, agora você precisa exercitar, né? E aí quando o senhor fala da cicatriz, eu achei muito interessante, porque é uma analogia que as pessoas usam, que é muito boa, e tem um aspecto que eu acho pertinente. De fato, a gente olha e não sente dor, mas quando a gente passa a mão, a gente sente. Sim. A gente não sente dor, mas a gente sente. E o que isso significa para nós? É que, às vezes, a gente vai achar o seguinte: não, eu perdoei, então nunca mais vai ter nenhuma reverberação emocional aquele episódio. E isso não é verdade. Não é verdade. Você vai sentir, só não sente mais dor. Você vai sentir o quê? Vai lembrar do episódio da seguinte dinâmica: poxa, olha que situação difícil que eu passei, mas como Deus teve graça, mas como apesar disso, apesar da cicatriz, apesar do sentimento, eu estou aqui. Que bom ter perdoado. Que privilégio poder ter concedido perdão, porque eu estou aqui, eu estou seguindo e a dor passou. Mesmo que pareça que não vá passar, sempre passa, porque de fato é o Espírito Santo trazendo esse bálsamo, que cicatriza a ferida, que faz com que a gente não esqueça, porque não é amnésia, como o pastor disse, mas que tira a dor, que de fato é o que causa a ruptura das relações. Isso é o contraponto da linguagem popular, né? A linguagem popular diz que quem bate, esquece. Quem apanha não. O evangelho é completamente diferente. Agora, a pergunta é: quem perdoa, esquece? Quem perdoa, ele não traz à tona o fato, todos os dias. Mas não existe um apagão, né? A memória fica gravada. É um trauma, né? Isso. Na verdade... Se o ensino diz perdoar 70 vezes 7, e ele é numérico, esse negócio está sendo contado. Sim. Mas ali não é para contar. Irmãos, vai passar. Vai ter uma vez, 2 vezes. A ideia de 70, ainda que seja uma figura infindável, inominável, é para dizer foi 1, foi 2, foi 3, foi 4. Porque tem uma sequência de passar, lembrar, curar e continuar caminhando, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que se existe necessidade de perdão é porque houve um trauma. E ficou gravado, né? Em algum lugar do cérebro ficou gravado esse trauma. E o perdão é o primeiro passo para curar esse trauma. Sim. É o primeiro passo. Mas não é o apagão. E lá em Mateus 18, 32, 33, você vai ver que o Senhor, né, o rei, ele estava organizando as suas finanças, e ali ele vê, né, o dolo, a dívida. Ele encontra os seus devedores. Ele encontra os seus devedores. E lá na frente nós vamos perceber que quando o servo infiel erra, esse senhor, ou esse rei que perdoou, ele traz à memória para o servo que o servo foi perdoado. Então, a memória ele permanece. Ele é perdoado, mas não perdoou o conservo dele. Sim. E aí, na hora de aplicar uma nova sentença, né? Ele não reproduziu a sentença passada. Na hora de aplicar uma nova sentença, o rei, ele relembra ao servo, se esqueceu, que o pecado dele, a dívida dele. Então, significa que o rei, ele não houve um apagão, não houve um esquecimento, simplesmente não havia necessidade, por diversas razões, de trazer a memória novamente. Mas o servo, ao pecar um novamente... ato de misericórdia do rei. Mas ao pecar novamente, o servo ao pecar novamente trouxe à memória do rei os fatos do passado para que pudesse ouvir uma nova sentença. Nesse caso, o rei não era convertido, não perdoou novamente, né? Não fez 70 vezes 7. Né? Corrigiu, chamou os verdugos. Lancem-no. Bom, se temos dificuldade de perdoar alguém na sua transgressão, certamente teremos dificuldade de crer na sua transformação. O indivíduo erra e comete um erro absurdo. Mas se eu tenho dificuldade de perdoar, o que eu estou dizendo? Eu vou ter muito mais dificuldade ainda de crer que ele pode se transformar, que ele pode mudar, que ele pode se arrepender. Ou seja, também liberar o perdão é a primeira porta que eu dou como oportunidade para o indivíduo ser transformado, não é para ele ser regenerado, para ele começar de novo, não é isso? E essa expressão que o senhor usou é muito interessante, liberar o perdão. Por quê? Porque ele não é meu, ele é de Deus. A parábola do credor incompassivo, né, e tal, nessa
perspectiva de interpretação, o rei é o próprio Deus que perdoa o seu devedor. Então, o perdão que é de Deus foi concedido a alguém. Uhum. Quando é a oportunidade desse perdão ser repassado para outra pessoa, ele é retido. Então, quando eu faço a retenção do perdão, e aí que eu estou fazendo um desdobramento hermenêutico, eu estou retendo o perdão, então eu estou retendo a graça. Eu estou retendo a misericórdia de Deus que está sobre mim. Eu estou retendo o bom testemunho do evangelho que está sobre mim, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu recebi o perdão de Deus. E como que eu sou incapaz de simplesmente liberar esse mesmo perdão para outra pessoa num escalonamento relacional ali, né, que a gente está considerando? E de fato, se eu não perdoo, é um ato de incredulidade. Eu não acredito, em primeiro lugar, que O Deus poder transformador de Deus. de Deus, que Deus é capaz de curar isso em mim, porque eu preciso da mágoa, e eu não acredito que Deus possa transformar e visitar aquela pessoa como visitou e transformou a minha vida. Sim. De fato, é um ato de incredulidade e um ato de desobediência a retenção desse perdão. Deixa eu só voltar na minha fala. Eu falei que o Senhor ou o Rei não havia perdoado por completo, mas algo interessante acontece no texto. O rei ele aplica uma nova pena apenas ao servo. Havia lá atrás o perdão dado aos outros envolvidos, que a primeira sentença foi: você será vendido, o servo devedor iria ser vendido, a sua mulher, seus filhos e o servo. A nova sentença após o pecado do servo infiel, ela só atinge ao pecador. Ela não atingiu mais a família e os servos do servo infiel, e ele manteve o perdão dos outros, né? Então, isso é muito interessante, né? Sim. A aplicação da nova sentença não anulou o perdão aos outros que estavam sentenciados pelo Deus rei. perdoa o restante. Exatamente. A incapacidade se limita ao conservo, no caso. Exatamente. Né? Pastor André Oliveira, por que eu devo perdoar? Olhando essa parábola do servo impiedoso, de Mateus 18, 23 e 35, por que eu devo perdoar? Jesus chegou a dizer, não é? Pai, perdoa-lhes, né, porque não sabem o que fazem, e na oração do Pai Nosso, eles perdoaram os nossos devedores, assim como nós também temos sido perdoados, né? Por que eu devo perdoar? Primeiro porque é uma decisão inteligente, né? Perdoar, no mínimo inteligente. No mínimo inteligente. Se você perdoa, você é parabéns. Você é uma pessoa inteligente. Se você guarda mágoa, a contrário senso, você já entendeu, não preciso dizer como você tem feito a gestão aí, né, das suas emoções e dos seus sentimentos. Então, assim, se a palavra de Deus me orienta a perdoar, e aí, desdobrando isso, né, é uma decisão inteligente, por quê? Primeiro porque é um imperativo. Jesus determina que a gente perdoe, né? De fato é um imperativo. Olha, vocês precisam perdoar uns aos outros. É uma necessidade que vocês têm. E esse imperativo tem os seus desdobramentos. O primeiro tem a ver com a minha relação com Deus. Ora, se Jesus é o Senhor da minha vida, eu sei que Ele quer algo de mim e eu decido não fazê-lo por conta própria, para tudo, peraí, desliga o carro, desce, vai respirar, bebe uma água, porque tá tudo errado. Se eu não me importo com a vontade de Deus para minha vida, né, porque a questão é assim, não, eu acredito piamente nas palavras de Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor, quando ele diz que ninguém vai arrebatar das mãos dele, aí eu acredito piamente. Mas quando ele diz que se eu não perdoar o meu irmão, eu também não serei perdoado por Deus, eu vou tentar de alguma forma tergiversar o texto aqui. Aí tem que botar liquor paper, não dá para ler. Não dá para ler. Parte aí... Você tem um problema, né? Parece que a ideia do perdão, o conceito de perdão no texto bíblico é o seguinte: se você não perdoar, é porque você não compreendeu o evangelho. E se você não compreendeu o evangelho, você não foi perdoado. Parece mais que é uma dedução. Por que o Pai nos perdoa à medida que nós perdoamos os que nos ofendem, né, lá no texto da oração do Pai Nosso? Porque quando eu perdoo alguém que me ofende, eu compreendi claramente que eu não sou digno de receber o perdão de Deus, e ainda assim Deus me perdoou. Ora, que justiça própria é essa que me coloca no lugar de pedestal para que eu acredite que eu sou mais digno de receber, mais digno do que Deus, porque Deus perdoa, mas eu não, eu posso dizer, não, eu não vou perdoar você. Na verdade, é uma postura ególatra, né? Eu estou me colocando no lugar de supremacia em relação ao próprio Deus, né? Então, assim, a gente perdoa porque é uma decisão inteligente, a gente perdoa porque é um ato de obediência, é uma ordem de Jesus, nós precisamos perdoar. De fato, se nós não perdoarmos, nós teremos sobre nós
condenação, né? Quer seja a condenação do ponto de vista espiritual e também a condenação relacional, porque cultivar a mágoa do perdão é uma desgraça. Pastor Carlos Elias cita a frase clássica, né? É o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. É cultivar a raiz de amargura no nosso coração. Quem cultiva a raiz de amargura tem uma vida amarga. Quem não consegue perdoar os outros tem uma vida repleta de mágoa, repleta de ressentimento e que às vezes a outra pessoa não faz a mínima ideia. Não tá nem aí para você, para a hora do Brasil, como diz minha mãe. A outra pessoa, ela não tá nem aí para nada, ela nem tem dimensão disso. E você tá ali remoendo um sentimento que, na verdade, vai fazer com que você se sinta mal. A gente precisa perdoar também porque o perdão é uma condicionante à concessão das nossas orações. O perdão concedido a alguém é condicionante ao perdão que você vai receber de Deus. Você peca, meu irmão? Se você peca, você precisa perdoar, porque você precisa de perdão. Se nós pecamos, e aqui todos nós somos pecadores, ainda que redimidos pela graça de Jesus, a gente vai pecar no longo da caminhada. A gente vai sair daqui, vai para casa, vai cometer o pecado e a gente vai falar assim, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, mas eu não consigo perdoar aquele que fez aquilo contra mim, aquele que de alguma forma me feriu e me fez mal. Então, quando a gente fala do porquê do perdão, primeiro porque é um imperativo, segundo, porque é uma condicionante à concessão do próprio perdão para as nossas vidas. E isso faz, somando esses dois elementos na equação, o seguinte resultado. Se eu perdoo, eu estou tendo uma decisão inteligente. Inteligente do ponto de vista emocional. Por quê? Porque eu vou conseguir lidar com os problemas, eu vou conseguir curar o trauma, curar a ferida, porque o primeiro passo para o perdão, para a cura, de fato, é o perdão. É decidir liberar o perdão, é decidir deixar isso para lá, entregar para Deus, falar, Senhor, eu vou perdoar, é a minha decisão. Então, nesse primeiro momento, a gente pode reduzir isso. Nós devemos perdoar porque Jesus determinou que nós devemos perdoar, e nós devemos perdoar porque a nossa espiritualidade depende disso. O perdão que nós receberemos está ligado ao perdão que nós concedemos àqueles que nos ofendem. Eu queria voltar, pastor, só na sua pergunta, se perdoar a cicatriz, né? Lembrar sem sentir dor, um caso, né? Eu me lembro que, recém-casado, eu fui no encontro de casais e lá tinha um casal, como sempre, dando testemunho da vida deles, né? É interessante que aquele casal, eles deram o mesmo testemunho em dois momentos, num lugar mais privado, num grupo menor, e no auditório. Aquele casal, quando deu o testemunho, eles choravam copiosamente, como se o fato tivesse ocorrido há poucos dias atrás. E quando foi no auditório, choraram aquele choro de lástima mesmo, de dor profunda. E eu ainda, né, olhando e analisando aquilo, eu achei, provavelmente ainda existe falta de perdão. Porque quando a gente fala lembrar sem sentir dor, eu posso dar um testemunho a respeito de um fato, né, de perdoar alguém e falar, como nós estamos falando aqui, sem gerar sentimento. E o choro daquela esposa, obviamente o esposo chorava, parecia que tinha acontecido um dia atrás, 2 dias atrás. Provavelmente ali houve o perdão formal ou religioso, mas na profundeza do seu coração não houve o milagre do Senhor, que é a cura, que André falou agora. A cura ao ponto de apagar o sentimento. A razão permanece, a memória permanece, mas o sentimento, aquela dor lá de trás, ela é anulada em Cristo Jesus. Porque senão, quem lembrar para um testemunho, para qualquer outra razão, daquilo que aconteceu lá atrás, vai sofrer a mesma dor várias vezes. Ou seja, o fato está ocorrendo inúmeras vezes e a pessoa vai adoecer com isso. Então, perdoar é lembrar sem sentir dor? Sim, quando verdadeiramente Cristo atua no ato, né, a sinergia que eu falei, no ato da vontade do homem de se sacrificar em obediência para perdoar. É um sacrifício. É um sacrifício. Perdão é um sacrifício. Pastor, uma pergunta para a gente fechar o primeiro bloco. Pastor Adiel, como eu devo perdoar? Eu devo perdoar. Mas como? Né? Como? Tem o crente mara, o crente amargo. Conhece? Piada de pastor é ruim mesmo. Tem o crente mara. Tomara que morra. Tomara que... É o crente mara. Tomara que morra. Tomara que... Mara. Tomara que... Mara. Amargoso. O cara não perdoou. Eu te perdoo, mas tomara que caia no buraco e, né? E quer dizer, no final você percebe que o indivíduo não perdoou. Ele está tentando fazer uma catarse, se livrar do negócio, mas ele não perdoou, porque o tomar e o ódio dele repulsivo em profissão ao outro mostra que ele não perdoou. Pastor, como que eu devo perdoar? Você vê que essa questão do perdão ela é muito complexa e nós temos que perdoar o tempo todo, né?
Se nós ligarmos a televisão em determinados horários, nós vamos perceber o volume de criminalidade. E se nós... Eu não gosto de assistir, né? Mas se nós não estivermos no espírito, nós vamos pecar. Porque no momento que nós vemos uma cena na televisão de alguém fazendo perversidade com o outro, naquele momento, nosso coração ele se incendeia e somos sujeitos até a desejar o mal. Olha isso. E nesse momento, se desejarmos, nós precisamos, Deus, me perdoa, em nome de Jesus. Porque o nosso coração, o nosso DNA humano é adâmico, né? Então, a primeira pulsão nossa é fazer o mal, não é fazer o bem. Então, a pergunta é, né, como eu devo perdoar? Aplicando graça sobre graça, em primeiro lugar. A mesma graça, o mesmo favor de Deus que eu recebi, que nós recebemos em Cristo Jesus, sem merecimento, né? Porque o perdão é isso, né? Eu estou aplicando o perdão ao outro sem que ele mereça. Então, eu tenho que derramar a mesma graça que eu recebi em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele, eu tenho que derramar isso, replicar isso. E aí vem, o pastor Carlos já falou, né, o simbolismo de 70 vezes 7. Quantas vezes eu vou precisar perdoar? Infinitas vezes. Enquanto eu estiver me relacionando, enquanto eu estiver vivendo, eu preciso perdoar. Você imagina no nosso grupo social de irmãos na igreja ou no íntimo da nossa casa, o relacionamento do marido e mulher. Quantas vezes o marido precisa perdoar a mulher e a mulher... Rapaz, lá em casa minha conta nem fecha. Então, é assim, mas graças a Deus... a minha mulher é cheia de graça. Graças a Deus por isso, né? misericordiosa. Graças a Deus. Então, como um pai não vai perdoar um filho 70 vezes 7, o filho perdoar o pai? Quantos pais ficam sem falar com filhos meses ou anos? Quantos irmãos, núcleo familiar, ficam sem se falar, sem se relacionar anos, décadas, por falta de perdão? E quantos traumas causam para si, quantas dores, né? E para os filhos, os netos, as próximas gerações, porque alguém não decidiu em Cristo Jesus derramar perdão. Aí a pergunta é como eu vou perdoar, né? O nosso ministério é perdoar, o ministério do cristão é perdoar todos os dias. Eu uso uma prática para mim e para os meus discipulandos, eu digo o seguinte, nós falamos aqui que o ato de perdoar não tem a ver com sentimento, mas é a vontade de obedecer, é raciocínio, é lógica. Eu vou obedecer porque eu recebi de Deus e para que eu seja perdoado todos os dias, então é cíclico. Então, qual é a oração que eu ensino? Uma oração honesta e sincera que deve ser. Deus, eu ainda estou profundamente entristecido e magoado no meu coração com o João. Mas por obediência, pastor, por obediência a Deus, eu estou perdoando esta pessoa. Vai além disso. Deus, eu quero que tu, em nome de Jesus, o abençoe. As mesmas bênçãos que eu desejo para minha família, eu quero que tu derrame sobre a família dele. As mesmas bênçãos que eu desejo para meus filhos, eu desejo para que você abençoe os filhos deles, a vida dele e as finanças dele. O que eu entendo, e aí é empírico, eu já experimentei isso na minha própria vida, é que nós começamos a orar por obediência, por inteligência, pela razão, fé, mesmo estando ainda magoado. Eu oro uma vez, 2, 10, eu não sei quantas vezes. Em algum momento, o ato miraculoso de Deus, pela obediência, ele vem e transforma nosso coração, tirando a mágoa e a dor para sempre. E aí, se nós recordarmos, não existe mais o choro profundo como antigamente. Então, é uma obediência repetidas vezes, até que haja o pleno poder de Deus na nossa vida e nós sintamos verdadeiramente, eu estou curado. E aí você foi curado. Você usou uma palavra muito interessante, transferência de graça. Acho que eu peguei essa palavra, transferência de graça. Mateus 18, 23, o rei dá lá a graça para o servo sai, encontra o conservo, não transfere graça. Sim. É interrompido o ciclo Sim. de compaixão, de misericórdia. Concordo. Se for definir bem o perdão, se eu pudesse definir, eu pegava essa aí. Perdoar é transferir graça. Eu recebi o que também vos entreguei. Apóstolo Paulo, eu recebi o que também vos entreguei. Passa por mim. Eu ainda sou débil, limitado, falho, não estou em paz 100%, mas obediente. A encarnação, a kenosis, a encarnação vai determinar. Né? Esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, é isso mesmo? E foi obediente até a morte? Sim. Morte de cruz. Esvaziamento, humilhação e obediência. Nossa, tá aí. E o sentimento precisa estar na gente, né? Porque Sim. tende em vós. Sim. O mesmo sentimento que houve. E aí, frônesis, ele fala que seja a mesma atitude de vocês, a mesma que foi encontrada em igreja. A palavra ali é frônesis.
palavra é uma palavra forte, jurisprudência. A frônesis grega determina a jurisprudência e a lei pela qual os juízes julgam. Quando falta um elemento numa lei clara e visível, vai constar a jurisprudência, o que fizeram, o que já foi feito nesse sentido. Essa é a frônesis grega da atitude encontrada nesse texto de Filipenses. A frônesis que vai determinar. Se você não sabe, não conseguiu compreender, não está claro, veja no comportamento daqueles que arbitraram com fidelidade a decisão e imite-os, né? Faça como eles fizeram, tome a decisão certa. Eu posso contar um caos? Faço. Um caos em caos. Faço. Nós temos aqui, pastor André, um ministério, dentro do Ministério da Integração, um Uhum. ministério chamado Paliare, Cuidados Paliativos, né? E para vocês, irmãos que estão em casa, cuidados paliativos é quando a medicina entende que não há cura, que a medicação não vai trazer cura. Então, tira essa medicação com a intenção da cura e entra ali com cuidados para aliviar sofrimento e dor. Então, é multidisciplinar, né? Nós temos aqui o Dr. Alex Fófano, que é cardiologista, especialista em cuidados paliativos. Tem que haver um capelão, um pastor, né, que sou eu, um assistente social, que é a nossa Giovânia, assistente social, e uma psicóloga, o psicólogo. E eu recebi, há um mês e pouco atrás, um telefonema de uma família que não é membro daqui, mas ficaram sabendo do ministério, e eu consegui agendar com o Dr. Fófano e fomos visitar. Lá o paciente, chegamos, a gente já está fazendo isso há quase 7 anos, a gente olha e já percebe que falta poucos dias, né? Faltam poucos dias para o fim. E aí, família de cristãos, né? E vimos lá, a filha pergunta para o Dr. Alex Fófano quanto tempo ele tem, né? Que realmente já estava no final, a filha percebia essa agonia. E o Dr. Alex Fófano não deu prazo, né? Sabendo mais ou menos. E aí, ela, preocupada com isso, fez uma pergunta. Eu falei, senhora, tem alguma pendência aqui nessa família ainda? Precisa liberar perdão aqui nessa família, vocês, com pais? Você tem irmãos? Ela falou, sim, nós somos 6. E precisa. E começou a chorar. Existia muita mágoa ali, muita mágoa da família. A esposa chorou. E eu falei, então eu vou te dar um bom conselho. Reúne seus irmãos, traga aqui na casa, para que eles possam liberar o perdão para o seu pai, que ele ainda estava consciente, não conseguia falar, mas ouvia e gesticulava. E perdoe o seu pai. E aí eu fui embora, poucos dias depois, 6, 7 dias depois, eu recebo a mensagem de que aquele senhor havia falecido, e eu perguntei, os irmãos estiveram? Ela falou, pastor, graças a Deus, todos os irmãos estiveram, perdoaram e liberaram o perdão. Olha isso. E eu falei, ele foi Tava em retido paz. um rio de graça. Exato. Né? É um milagre, Fluiu. né? É um milagre. É um né? milagre. Fluiu. Que testemunho. Só posso agradecer pela vida de vocês. 2 pastores bondosos, piedosos, que com certeza a mim ajudaram muito. Né? Eu não sou doutor no assunto, não sou psicólogo, e fiquei muito feliz de poder estar com vocês conversando um pouquinho, como eu acho que eu aprendi muito, eu creio que o pessoal de casa. Pessoal, com certeza, confirma aí no chat, comenta se você está sendo abençoado. A gente vai parar aqui para tomar um copinho de água, a gente está realmente um pouquinho cansado nessas semanas longas. Imagina, chega numa sexta-feira, todo mundo cansado. Você está e eu também. Então, intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. O poder do perdão é um tema atemporal, um dilema humano que ressoa além das eras. E o livro Perdoar, do renomado autor Timothy Keller, mergulha profundamente nessa essência humana. O autor nos conduz por uma jornada reflexiva e transformadora, abordando uma das tarefas mais desafiadoras que a humanidade enfrenta, o ato de perdoar. Em um mundo que muitas vezes questiona a relevância e os benefícios do perdão, Keller sustenta a importância vital desse ato para nosso bem-estar individual e coletivo. A obra destaca a complexidade do perdão e como sua ausência pode corroer nossos corações com ressentimento e desejo de vingança. Keller argumenta que, para prosperarmos em um mundo imperfeito, o perdão se torna um alicerce fundamental. Ele desvenda os mistérios desse poder transformador e oferece um guia prático para aqueles que buscam compreender o seu papel crucial em nossas vidas.
Perdoar é mais do que um livro. É um convite à compreensão mais profunda de nossa própria humanidade e uma jornada em direção à libertação pessoal e ao crescimento emocional. Adquira já o seu exemplar através do site vidanova.com.br. Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta. Já tomei minha água, tô com a garganta melhor agora, tudo funcionando bem, né? Coração vibrando. E voltamos neste momento para continuar o nosso assunto aí. Janeirão, a gente aqui, verãozão, 40 graus. Né? Não sei como é que tá na sua terra. Rio de Janeiro, verão é quente, sempre quente. Primeiro programa do ano, né? Espero que tenha sido bom, um ano novo na sua casa, um tempo bom aí, que desses 5 dias aí, início do ano, você tenha sido abençoado e novos sonhos, né? Novas metas, novos projetos. Vamos lá. O segundo bloco, agora a gente vai pensar assim, compreendendo o perdão. Compreender o perdão, compreender o que significa, né? Vamos entender. Definimos, mas queria compreender. Pergunta para o pastor André Oliveira. Quem não oferece seu perdão ao próximo, mostra com sua atitude que não se arrependeu e não recebeu o perdão do Pai? Essa pergunta é muito boa, né? Porque o perdão, ele é um elemento fundamental na nova natureza. O nascido de novo, ele é nascido pelo perdão. Ninguém é crente, ninguém é cristão, se ele não foi perdoado. Então, quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, é alguém gerado através de uma ação de perdão da parte do Pai. Logo, não faz sentido, não guarda logicidade, não guarda, não é concatenada a perspectiva de que eu nasci de novo pelo perdão e eu não sou capaz de perdoar o outro. Então, de fato, embora isso seja para nós batistas especialmente, né, complicado refletir sobre isso em algumas dinâmicas, mas a gente precisa fazer essa reflexão. Será que o fato de eu ser membro de igreja, de eu estar há tantos anos na igreja, mas de eu não ser capaz de perdoar alguém, não seria um indicativo de que, de fato, talvez eu não tenha nascido de novo? Sim. Você não foi regenerado. Eu não fui regenerado. Eu sou um membro de igreja, eu sou um bom batista, religioso, né? um bom religioso, eu sou um bom assembleano, eu sou um bom qualquer coisa. A evidência da regeneração é arrependimento. Sim. Arrependimento é reconhecer que é pecador e ir à cruz receber perdão. O indivíduo que não passou por esse processo, por essa escola, ele não sabe reproduzir o processo. Exato. Tá errado? Exato. Não, perfeito, pastor. E o desejo profundo de imitar Jesus. Ser o salvo, ele deseja imitar Jesus, né? A santificação que Paulo fala, né? Ele não replica o processo porque ele não passou pelo processo. É a nossa percepção até aqui, né? Sim, e para o crente, o perdão ele não é opcional. Sim. A dificuldade do crente não deve ser assim, eu devo ou não perdoar. Essa pergunta não tem que passar pela nossa cabeça. Não existe a possibilidade do não perdoar. O que tem que passar na nossa cabeça é o seguinte, Senhor, eu preciso de graça para conseguir perdoar. Mas decidir pelo perdão é uma coisa quase que natural. Quase não, de fato é natural para o novo nascimento, para o novo nascido, né? Para aquele que nasceu de novo. Então, assim, se alguém diz que é cristão e não perdoa, ele não, de fato, não recebeu o perdão de Deus, porque ele não compreendeu-se como um pecador que carece da graça de Deus, que carece da misericórdia de Deus, que não tem condição alguma de ter nenhum relacionamento com Deus, a não ser pelo perdão, porque é impossível alguém que compreenda a dimensão do seu pecado e a dimensão do perdão recebido por Deus, guardar o perdão para outra pessoa. Porque quando você parte desse óculos, dessa lente, você vai ver que o que a outra pessoa fez para você não foi nada. E aí eu quero complementar, pastor. Nós éramos inimigos de Deus, né? A nossa essência é pecaminosa, adâmica. E nós, em Cristo Jesus, fomos amados por Deus, somos amados por Deus e temos Deus em nós, que o Espírito Santo significa que Deus é o amor, significa que o amor está em mim, está em cada cristão. Se o amor está em mim, Jesus nos dá uma ordem, ama o teu próximo como a ti mesmo, que é replicar o que Deus é em mim, o que fez por mim, significa que não existe a possibilidade, como o pastor falou, André, de não perdoar. Sim. É um ato espontâneo, a graça veio sobre mim, o próprio Deus que é amor está em mim,
E eu não posso ter a possibilidade de não pensar em perdoar. Pode ser que o salvo ou não esteja santificado, não tenha uma boa teologia, pastor. E essa teologia ruim pode ser que ele não tenha aprendido a todo o processo de santificação que inclui o perdoar e A amar. crença equivocada Sim. leva a uma ação, Sim. uma prática equivocada. Né? O fruto é definitivo, o amor. O fruto é definitivo. Espinheiro gera espinho. Sim. Espinheiro gera espinho. Espinheiro produz espinho. Árvore frutífera, fruto. O que a Bíblia diz? O fruto do Espírito é o amor. Sim. Ponto. E aí você vai ter todos os Desdobramento. desdobramentos, mas o fruto, por isso é singular, o fruto do Espírito é o amor. O camarada é um espinheiro, hoje ele está frutificando Exatamente. no amor. Pastor Adiel, pergunta boa que veio aqui para nós. Quais seriam as dimensões do perdão? Vamos pensar no âmbito vertical e no âmbito horizontal. Quais seriam as dimensões do perdão? Eu vou usar o livro agora, pastor, se me permite, de Timothy Muito bom. Keller. Ele fala sobre tipos de graça, né? Isso é muito interessante. Eu vou reler aqui. A graça barata, né? Que cura o interior do indivíduo, né? Nós comentamos aqui rapidamente, né? Eu perdoo por religião, eu perdoo para me satisfazer, para me fazer bem ou colocar debaixo do tapete. Isso me faz bem perdoar. É a graça barata. Tem a graça mínima que Timothy Keller fala, que é através da meritocracia. Nós temos uma predisposição para essa. Não, quantas vezes nós já ouvimos? Só perdoo fulano se ele ou ela vier aqui se humilhar e pedir perdão e se desculpar. Se não houver isso, essa é a graça mínima. Tem a graça inexistente, que é a vingança. Né? A tal da eu quero a justiça para ele, mas total para mim... ausência de graça. Exatamente, é a graça inexistente. E tem a graça custosa, né? que é o perdão presumido na Bíblia, que nós recebemos, né, que possui as dimensões que o pastor falou, que é a dimensão vertical em primeiro e horizontal. lugar. Né? A vertical é a escola bíblica dominical, classe de preparação para batismo. Né? É o reconhecer os meus pecados, me arrepender, confessar e pedir perdão. Imediatamente vem um ato salvífico, Jesus passa a habitar no meu coração, no coração do crente, o Espírito Santo passa a habitar. Essa é o relacionamento vertical, Deus conosco. E nesse relacionamento vertical, diferentemente do perdoar, né? No relacionamento vertical, para a conversão, que o assunto é interessante, que nós dependemos de outro, né? Nós dependemos da igreja. A igreja que intercede, a igreja que clama o pai, a mãe, para que o Espírito Santo atue no meu coração. Agora, e esse é o vertical. Nesse vertical, automaticamente, eu já sinto, que nós comentamos agora há pouco, o amor de Deus habitando em mim de tal forma que eu quero replicar isso para aquele que está convivendo na sociedade comigo. E aí vem o relacionamento pessoal, né, que é a questão do horizontal. É a nossa oferta de reconciliação com o outro, assim como fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus, eu também oferto a minha reconciliação através do perdão. Né? Então, como eu fui perdoado, fui reconciliado. Eu perdoo e reconcilio a confiança e o relacionamento. Transferência pura de graça. Exatamente. Transferência pura de graça. Eu posso dar só um caso, né, que eu peguei também. Estava discipulando, né, estava para um nível e iria para um outro nível, pastor. E aí, quando eu falei para essa irmã, nós vamos para um outro nível agora. Ela falou, não, pastor, não posso. Eu falei, por quê? Ela comentou que havia pecado, né? Contou todo o processo. Eu perguntei, você confessou o pecado? Sim. Se arrependeu? Sim. E a pessoa te perdoou? Sim, me perdoou, declarou perdão. Restabelecemos os nossos laços. Então, qual o problema que você não pode ir para outro nível de aconselhamento? É porque eu não me perdoei. Excelente. É interessante Excelente isso. Quem muito foi ferido, muito fere. Quem não recebeu perdão na infância, principalmente na infância, nos 7 primeiros anos de vida, dificilmente, se não houver o ato miraculoso, o entendimento teológico, dificilmente vai saber perdoar. Então, o que nós tratamos com essa jovem senhora é que, teologicamente, é que ela estava se tornando uma divindade acima do próprio Deus, em Cristo Jesus, que nos perdoa. Se ela confessa, reconhece, se arrepende, confessa e pede perdão, essa foi a minha fala com ela. Deus perdoou em Cristo Jesus. Quem seria ela para não se perdoar? Que nível de divindade ela se tornou, uma idólatra de si mesmo,
para não se perdoar. E ali nós fomos fazendo um tratamento de cura para compreender. Então nós, talvez muitos que estão em casa, tenham passado por dificuldades ao longo da vida, né? Ausências e maus tratos e muitos pais são extremamente cruéis com os filhos. E aí, se o pai não perdoa, não libera o perdão verbalmente, não reata, esses filhos se tornam um pai, uma mãe que também não vai saber perdoar tanto os outros como a si mesmo. E se torna um pecador e, junto com isso, se torna uma pessoa doente. E aí vai somatizando, né? Feridas na pele, úlcera, gastrite e doenças terminais muitas vezes. Vai aflorar no corpo. Exatamente. Essa questão que o pastor Diel levanta é muito importante, porque muitas vezes a ferida que é causada, ela fere tanto a pessoa, né, ou ela deforma tanto a personalidade do indivíduo, que ele, de fato, acredita que todas as pessoas podem receber perdão, menos ele. Sim. Porque, na perspectiva dele, ele ou ela, né, é o agente que causa aquela dor, é o agente que causa aquele sofrimento, e, inclusive, a punição acaba sendo a própria alimentação daquele indivíduo, né? Ele se retroalimenta por esse sentimento para tentar suprir algum tipo de carência, algum tipo de dificuldade, para tentar continuar escondendo algum trauma lá dentro da sua estrutura psíquica. E isso, especialmente para nós evangélicos, é algo que a gente de fato precisa levantar, trazer à tona para a discussão. Porque tem muita gente no nosso meio que consegue desfrutar ou aparentemente consegue sinalizar para as pessoas que compreendem a graça de Deus, inclusive nas relações interpessoais, mas que não têm tido o privilégio de desfrutar dessa graça na sua própria vida. Né? Então, como é desesperador, e para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, que nos assiste, talvez Deus te trouxe até esse episódio especificamente para você receber a graça do perdão na sua vida. Para você receber a graça do perdão na sua história. Assim. Né? E, de fato, a gente precisa compreender que o perdão que alcança a todos, e todos significa todo mundo, inclusive você, inclusive cada um de nós. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Exato. A graça manifesta a todos. Amém. Maravilhoso. Que crescimento aqui. Nós só não cresce quem não quer. Pessoal, nós vamos para o intervalo e, com tristeza, vamos para o último bloco. O programa vai acabar. Intervalo, aguarda você no terceiro bloco. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta. Terceiro e último bloco, coração apertado. Fiquei com saudade, gente. A
gente parou em dezembro do ano passado, fiquei 2 semanas sem ver vocês. Primeiro episódio tá voando assim rapidinho, né? É 11º, mas é o primeiro episódio da 2ª temporada e eu tô sentindo que tá acabando. A vontade de chorar, assim, mas é isso, né? Vamos lá. A fé sem obras é morta. Vamos praticar. Praticar. Tem que praticar, porque é fé e obras, né? Para praticar, pastor André, vamos botar de forma bem simples e prática. O povo quer saber como perdoar uma pessoa ou as pessoas que nos ofenderam. Eu acho que essa é a grande questão, né? Como que eu posso fazer isso? A gente aqui do Rio, a gente está muito acostumado com uma expressão que é o perdeu, né? Você que é carioca, nunca foi assaltado. Em Brasília é diferente, perdeu o mané. Perdeu. Cuidado. Né? Que inclusive é carioca, né? É carioca. Quem proferiu é carioca. De Vassouras, Deve de ser, Vassouras. é fluminense, né? Com Deve todo ser por respeito isso. àquela maravilhosa cidade de Vassouras. Mas é assim, a gente está acostumado com essa realidade, né? De uma cidade violenta e meio que a gente acaba levando na esportiva porque você meio que vai ressignificando. Mas eu acho que isso serve para ajudar a gente de forma lúdica até a compreender. Né? Quando você passa por uma situação de violação patrimonial, de assalto, ou com você ou com alguém, essa é uma expressão muito comum, perdeu. Né? E aí o que o indivíduo, o que faz você entregar o seu bem? É que naquela fração de segundos você faz um juízo de valor rápido, quase que instintivo. O que eu reter isso aqui vai tirar de mim algo mais importante, que é a minha vida. Então eu entrego. Eu entrego o telefone, eu entrego a carteira. Por quê? Porque resistir pode custar a minha vida. E a minha vida vale mais do que isso. Então a gente perde. Perdi. Beleza, leva. E é interessante que o perdão é exatamente isso. Só que numa dimensão diferente. É como se Cristo exigisse de nós assim, olha, cara, perdeu. Perdeu isso. Aconteceu, perdeu. Esse trauma, esse sentimento, essa mágoa que você nutre no seu coração, perdeu, entrega. Só que quando é para isso, a gente resiste. A gente tenta de alguma forma reagir. E aí, na verdade, a dimensão se inverte na seguinte perspectiva. Quando é Cristo que fala para nós assim, a respeito do perdão, perdeu, ele não está tirando de nós algo bom, ele está tirando de nós algo ruim. Ele está tirando de nós o trauma, ele está tirando de nós a mágoa, ele está tirando de nós o ressentimento para dar para nós o perdão. E aí eu consigo vivenciar, de fato, uma vida plena, uma vida cheia de sentido, uma vida repleta de paz e de graça. Quando eu compreendo que eu perdi e acabou, isso facilita no processo de perdão. E aí eu vou contar um testemunho particular, né, na relação minha com meu pai. Há muitos anos atrás, uma vez eu estava numa igreja, e quem pregava nesse culto era o pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, e era um culto que falava exatamente sobre perdão. Meu pai e eu tivemos uma relação muito, muito conflituosa no final da minha adolescência, né, e que nós ficamos quase 2 anos sem nos falar por causa dessa situação. E naquele dia ele fez uma mensagem sobre perdão, a importância do perdão, e ele usou uma expressão que ela nunca mais saiu do meu coração e eu acho que ela mudou a minha vida. E ele falou o seguinte: você já parou para pensar que se hoje fosse a última oportunidade de você ver alguém que ama, de você vir alguém que ama, você gostaria de continuar retendo esse perdão amanhã? E aquilo ali, pastores, entrou como uma flecha no meu coração. E foi muito interessante, porque eu saí do culto, entrei no carro, eu fui com alguns amigos, deixei meus amigos lá de pista, talvez nunca entenderam por quê. Entrei no carro, fui direto na casa do meu pai, bati na porta, e meu pai atendeu, assustado, porque a gente não se falava, imaginando que tivesse acontecido alguma coisa grave. E aí eu falei: pai, eu vim aqui porque eu preciso te pedir perdão. E quando eu falei isso, meu pai começou a chorar, e eu comecei a chorar, e ele me abraçou, e ele também pediu perdão, e ali nós tivemos um momento de reconciliação que moldou os anos posteriores na nossa relação. O que fez com que eu perdoasse? Decidi perdoar. Talvez você esteja procurando e esperando coisas que vão acontecer. O anjo vai aparecer aqui e vai dizer para mim, tal pessoa precisa dizer isso, aquela pessoa precisa fazer aquilo. Não, você só precisa decidir perdoar, meu irmão. Não é fácil, não é simples. O sentimento é o do assalto, perdi, estão me expropriando aqui do meu patrimônio emocional, do meu direito, da minha dor, mas é isso mesmo.
perde, porque o que você vai preservar é muito mais valioso. Então, o que de fato a gente precisa para perdoar aquele que nos ofende é concentrar-se naquilo que Jesus demanda de nós e concentrar-se em nós. O que eu preciso fazer para restaurar essa situação? Se é perdoar, então vai lá e perdoa. Resumindo, o que eu preciso fazer para perdoar? Perdoar. Decida, perdoe e você vai experimentar algo de Deus que você nem imagina o quanto vai fazer bem para você. Amém. Eu posso complementar aqui, invertendo o personagem, né? Nós estamos falando de nós perdoarmos, mas quando alguém vier lhe pedir perdão, geralmente o foro íntimo, né? Marido, mulher, filhos, o foro íntimo nosso, não traga à tona o passado. Porque uma tendência natural nossa, quando alguém vem pedir desculpa para nós, quando vem pedir perdão para nós, mas você fez, é voltar ao passado, né? É lembrar o fato. É como se fosse morbidez, uma espécie de vingança, né? Você está me pedindo perdão, mas você fez isso, eu vou te perdoar. Então, quando alguém vier pedir perdão a você, não mencione o fato, o drama, a dívida que você tem com aquela pessoa. Ela menciona. Porque para reconciliar, se você está liberando o perdão, não é você que fala sobre o fato, é o indivíduo. Eu que tenho que falar, pastor Carlos, me perdoe, porque aquele dia eu falei num tom que não era para falar. E se a réplica for, não, você realmente não era para ter falado assim, você acabou. A possibilidade de reconciliação ali, você pode criar uma barreira. Então, quem leva o fato, quem leva o ato, quem leva a fala, é quem está pedindo perdão, né? Diferentemente, quando nós tratamos da questão pedagógica, né? Ensinar aos filhos. Quando a minha filha vem pedir perdão, hoje não mais acontece, né? Mas quando ela é criança, com 16 anos já, quando ela é criança, pai, queria te pedir perdão. Eu perguntava para ela, perdão pelo quê? Porque o perdão tem nome, CPF, endereço, dia, data e local, né? Não é genérico perdão. Então, pedagogicamente, um pastor, né, um discipulador, precisa, sim, instruir aquele que está ensinando para que ele possa trazer à tona e saber exatamente o que fez, como fez, até porque isso é libertador, né? Só para completar. Um adendo aí, né? É interessante a oração dos crentes, né, na igreja. Eu vejo muito essas orações. Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Rapaz, um negócio tremendo, hein? Além de ser um pecador inominável, o pecado dele é inenarrável. Porque, né, é a multidão dos meus pecados. Tem hora que eu nem sei se ele se arrependeu mesmo, porque eu acho que ele nem chama pelo nome. Eu falo que eu, no meu quarto, chego assim, hoje eu tratei mal minha esposa, acabei levantando a voz para o meu filho, eu chamo meus pecados pelos nomes e vou pedindo misericórdia e faça a Deus, melhora a minha vida, Senhor. Me torna um homem melhor, dando nome aos defeitos e procurando almejar as virtudes. Eu acho que isso vai mudar. E se não souber, às vezes é inconsciente. Aí a oração de Davi cabe bem. Sonda-me, conhece o meu coração e vê se há em mim. Vê se há em meu e guia-me. Eu não sei, mas se o senhor está vendo alguma coisa aí, o senhor pode mudar, está liberado para o senhor agir, né? E quando o Espírito vê, ele sinaliza para a gente. E aí a gente passa a saber, né? Com certeza. Última pergunta, vamos terminar. Quem perdoa de coração precisa estar pronto e aberto para uma reconciliação? Eu vou usar aqui o texto de Mateus 23, 35, não lerei, depois vocês em casa leem para poder compreender. Jesus nos ensina a resolver, né, todas as nossas pendências, absolutamente todas as nossas pendências com nossos irmãos, antes mesmo de entregar a oferta no altar. Né? E aqui não está se referindo apenas à questão financeira. Toda vez que você vai à presença dele, toda vez que você vai adorar no louvor, toda vez que você vai ler a sua palavra, toda vez que você está em comunhão com ele, você está na presença dele, você precisa antes resolver a pendência com o seu irmão. O que significa isso? Como nós somos cristãos e vivemos 24 horas por dia na presença dele, significa que nós não podemos deixar nem um minuto para frente. Aí o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:26, ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo não está determinando que se você, antes de virar a noite, né, você está em pecado maior, não. Ele está determinando e nos ensinando que quanto antes eu resolver essa questão, mais saúde eu tenho espiritual, melhor a minha vida espiritual com Deus, mais saúde eu gero ao meu bem, ao meu ambiente, ao grupo social ao qual pertenço. Então, o apóstolo Paulo fala isso e nos ensina, né?
E aí eu volto a falar sobre esse tema rapidinho, porque eu sei que alguns que estão nos ouvindo têm essa crise. Pai, não fique sem falar com seu filho. Por nada. Nem um dia, nem 2 dias. Filho, não fique falar com seus pais. Irmãos, não deixem de falar com o seu irmão. Reate o relacionamento. Perdoe, mesmo se não espere o outro, o seu irmão. Crise familiar, André. Pastor, quantos casos nós já pegamos que os pais morreram e a divisão do imóvel, o irmão ficou com 1 metro a mais de terreno e é uma celeuma para sempre. Sim. Entende? O bem está sendo mais importante. E nós fazemos muito sepultamento, isso é interessante, que principalmente sepultamento de não cristão, que nós fazemos também aqui na igreja, parentes, né, de membros, eu costumo falar sempre assim: olha, meu irmão, se você beijou, beijou. Se você amou, amou. Agora não dá mais. Agora não. Se você se relacionou, se você pediu perdão, pediu perdão. Se não perdoou, não tem mais jeito. E aí, normalmente, aqueles que não são cristãos choram. Né? Não sabemos se é arrependimento ou remorso. Então, para completar a resposta, pastor, em Mateus 18:15, Jesus nos ensina o melhor caminho para a reconciliação. Né? Eu vou ler esse aqui. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele. E Jesus vai crescendo essa questão da volta do relacionamento. Primeiro, Jesus ensina que eu tenho que ir sozinho. Eu vou fazer o que eu posso para me reconciliar com meu irmão. Preciso expor o irmão, né? Com o irmão. Se não der, eu levo um testemunho. Alguém sábio, né? Para ajudar também nesse processo. Se não der, eu vou à igreja. E se não der, eu me afasto. Agora o objetivo é restaurar o irmão. É restaurar. Mas aqui está falando de irmão. E lá na frente está falando de um inimigo. O texto está dizendo, se alguém está indo para a justiça contra você, antes que chegue ao juiz, reate. Pague a dívida, se tiver que pagar. Ele fala, chega a dizer, sofro o dano. Sofro o dano, né? Então, sim, a resposta, né? Quem perdoa de coração precisa estar pronto e aberto sempre para a reconciliação de todos os dias, em todos os dias. Obrigado, pastor. Pastor, magnífica. Só uma adenda aqui. O pastor Diel disse muito bem, mas talvez existem algumas dimensões da vida em que não é mais possível a gente ter contato, né? Um parente que se foi, às vezes um divórcio que aconteceu e essa relação ela acabou e ela não tem mais como voltar. E talvez isso produza no seu coração muita angústia, muito sofrimento. Saiba que, ainda que você não consiga mais fazer isso de forma plena, faça do jeito que pode. Entrega para Deus. Sim. Senhor, eis aqui o meu pedido de perdão para aquela pessoa, eu não consigo mais, eu não tenho mais como alcançar, eu não tenho como mais conversar, mas o Senhor conhece o meu coração. E tenha certeza que Deus vai te dar graça para você conviver com isso sem dor, conviver com isso debaixo dessa graça poderosa que nos ajuda em todas as caminhadas e lutas, agruras da vida, que muitas vezes é muito difícil. Então, conte com a graça do Senhor e faça conforme você puder também. Com certeza. Uma dúvida que a gente pode finalizar aí com ela, finalizamos com ela. Deus propõe um arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. No arrependimento, a remissão. No arrependimento, a remissão. Sem derramamento de sangue, não há salvação. Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus não perdoa quem não se arrepende. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Esse é Deus. Sim. Ele já conhece os corações. E Ele já realizou uma grande obra de graça para perdoar a todos. Então, nada mais indigno do que ter um Deus digno de graça, de amor, a quem não merece, revelar sua graça e tê-la rejeitado. Sim. Deus não perdoa quem não se arrepende. Muita gente diz assim, fulano não se arrependeu, não vou perdoar. Aí você vai se matar, porque você não é Deus. Exato. Não é? Esse juízo não é seu. Concorda? Perfeitamente. Pastor. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, terminamos aqui, que era uma dúvida, né, chegando para nós aqui dos ouvintes, essa dúvida a gente precisava colocar. Vamos terminar com a gratidão. Hoje, no nosso programa não tem Pix, né, não tem dinheiro, não tem nada que pague, mas a gente distribui livros, dádivas. E hoje o patrocinador, né, o apoiador do nosso programa, Edições Vida Nova, está aqui. E eu vou entregar para as mãos do pastor André Oliveira e pastor Adiel o livro do Timothy Keller, pessoal. Livraço aqui. Fica para você essa dica. Boa leitura. O programa praticamente hoje seguiu aqui, né, bastante do nosso material.
pelo menos as perguntas, a gente foi bastante no material e algumas respostas, até citamos o autor. Timothy Keller, perdoar, porque devo e como posso perdoar. Fica a orientação. Essa lembrança vem do Sérgio, lá da Vida Nova, parceiro nosso. Pastor, é seu. Muito obrigado. Para o pastor Adiel, é o irmão gêmeo dele, né? Amém. Perdoar, tá? Tim Keller. Com esse momento de gratidão da nossa Vida Nova, agradeço muito a participação da Vida Nova. Não é o primeiro programa e Deus queira não seja o último que eles participam conosco. Vou dar 1 minuto, pastor Adiel, para sua consideração final, e pastor André 1 minuto para despedir dos ouvintes, dar um beijo papai, mamãe, criança que está assistindo, e vamos terminar. Eu agradeço, né, o privilégio de estar aqui com os mestres aqui, daqui eu sou o menor dos menores, né? Espero que eu possa ser, não contratado, mas de vez em quando ser convidado novamente, né? Eu sou humilde. Vai ser sócio. Eu não chego a esse nível, né? Mas eu quero deixar uma palavra para você, irmãos. O perdão não modifica o passado. A gente precisa entender isso. O perdão que nós liberamos não vai modificar o passado, mas certamente ele altera o nosso presente e futuro. Se a expectativa é alterar o passado, não tem como. Mas o presente e o futuro, sim. Aí modifica tudo. O perdão é uma... Repetindo, né? O perdão é uma sinergia, sim, entre a vontade sacrificial do homem e o ato miraculoso de Deus. Você precisa, sim, se esforçar, ter uma vontade. E Deus vai agir na sua vida de forma sobrenatural e você vai ter a cura. Será curado e libertado das amarras, das correntes tão pesadas que é o não perdoar. Deus abençoe e obrigado mais uma vez pelo privilégio, André e pastor Carlos. Obrigado, pastor. Brilhante participação, magnífica. Vai se tornar sócio, vamos fazer um contrato e tá sempre com a gente todo mês aí, né, pegando um tema. Fico aguardando uma proposta de tema. Vamos ler o chat hoje, vamos dar uma olhada no chat agora aí, ver se tem pergunta para nós e vamos tentar pensar no próximo programa. Pastor André, suas considerações finais, terminando o programa de hoje. Agradecer, né? Agradecer a você que nos acompanha aqui, que Deus abençoe a sua vida, que você experimente o perdão, experimente a graça de Jesus, até porque o perdão talvez seja a expressão mais intensa dessa graça nas nossas relações, né? Que você consiga dar cabo disso e perdoar aquele que você precisa, né? Agradeço mais uma vez ao convite, pastor Carlos Elias. Sei que aqui não é a Netflix, mas estou feliz de ter o contrato renovado para a 2ª temporada, né? Não sabemos a respeito de 3ª e 4ª, mas a gente tem que viver hoje, né? Então, na 2ª temporada aqui, 2024, estamos juntos, pelo menos... Exatamente no primeiro episódio. No primeiro episódio, pelo menos no primeiro, já garanti meus créditos ali no fim do ano, né? Então, muito obrigado a toda a equipe que nos acompanha. Pastor Diel, querido amigo, que Deus o abençoe. Foi muito bom, um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Um beijo para Raquel, que sempre acompanha a gente, Maluzinha ali no chat também, e que Deus abençoe a todos nós. Que legal. Para terminar, queria convidar você. Sexta-feira que vem tem mais, né? Crosscast na sua casa, bombando, tá? Imagina, hoje 5, faz a conta. Semana que vem, 12, né? Programaço aí, janeiraço com a gente. Venha para nosso episódio 12, né? Episódio 12. Vai ser O Campus é o Campo. Quando a universidade é nosso campo missionário, tá? Quando os universitários são o nosso ideal de missões e evangelização. Quem vai estar com a gente? Próximo episódio, sexta-feira que vem? Eric Veiga, capelão da UFRJ. Missionária Liege Lopes, da Cru Campus, Liege. Missionária internacional, globalmente esteve na Ucrânia conhecida. Há pouco tempo, né, pastor? Foi ano passado. Não creio que outubro, novembro do ano passado ela fez uma revolução lá. Missionária Liege com a gente. Isso, e comigo, apresentando o programa, tem um co-host, né? Pastor Vinícius Lopes, da Nova Betel, vai estar comigo sexta que vem aqui, direto do Crosscast, PIP CG, para sua casa. Pessoal, bye, saudade, programa terminando. Hoje não tem não. Hoje tem não. Bye, bye, bye. Letrinha subindo. Até sexta que vem, aguardo você.